Olá para você que acompanha a Zimini Magazine. Hoje temos um convidado para lá de especial aqui nos estúdios da Zimini Magazine. Ele é referência absoluta quando o assunto é paisagismo, exterior e alvenaria. Este rapaz ao meu lado, vamos falar assim, capa da Zimini Magazine de junho, e nós vamos descobrir juntos qual é o segredo por trás de tanto sucesso. Bora bater um papo, Wesley Silva? Vamos, com certeza. Wesley, já vou começar perguntando para você, rapaz. Qual é o segredo por trás desse sucesso? São 13 anos da Mass Landscape, correto? Isso. Qual que é o segredo por trás disso? Cara, muita dedicação, buscando conhecimento, trazendo o melhor para o cliente, com a qualidade do produto, na execução do trabalho, na organização e fazer o impossível para surpreender além da expectativa do cliente. E Wesley, por que a alvenaria? Assim, se eu for falar um pouco da minha história no passado, não vai ter nada a ver com o que eu faço hoje. Mas quando eu cheguei nessa terra, trabalhei de todos os tipos de trabalho. Já fiz pintura, já lavei vaso, lavei janela, carpintaria. A gente está falando de quantos anos de América, Wesley? No total, 18 anos. 18 anos de América, 13 anos da Mass Landscape. Mass Landscape. Ok. E, assim, o Landscape veio por um acaso. Uhum. Eu liguei para um primo meu na época. A empresa dele estava contratando. Então, assim, eu comecei minha história no Landscape do início mesmo, do primeiro degrau, trabalhando de ajudante. E fui buscando conhecimento. Carregando aquelas máquinas nas costas, fazendo o pior, que Rapaz. né, do início. E graças a Deus, com 1 ano e meio, eu já estava como chefe de turma, né, de grupo. Gente, eu vou confessar aqui para vocês que, ó, ele falou 1 ano e meio. Eu, com 3 dias, eu larguei o landscape. Porque é um serviço pesado e difícil, né, Wesley? Justamente. Quando os outros falam para mim, eu falo que a carpintaria é pesado, tentei também fazer o granito, né, fazer o curtain top, eu achei muito pesado. O landscape já não sei se é porque também fui vindo dessa família humilde, né, que foi criado na roça, né, no interior de Minas Gerais. Então, assim, foi uma coisa que me compactou mesmo, assim, que eu gostei muito. E Entendi. quando eu fui me graduando, eu comecei a ver nos projetos as plantas, assim, e eu falava, cara, tá no papel e a execução é excelente. E isso começou a me despertar curiosidade. E foi onde que, assim, a alvenaria veio, foi em cima disso daí, que como você pega uma propriedade, não tenho nada, e você faz dela uma capa de revista. Você realiza o sonho do proprietário ali, porque ele imagina a casa, né, e você vai lá e ajuda a realizar o sonho dele. Isso é gratificante demais. E por falar nisso, quando a gente fala de proprietário de casa, qual que é o erro número 1 que os proprietários cometem quando contratam o serviço? Cara, assim, ó, esse é cordial, porque eu já corrijo muito o trabalho dos outros, que o homeowner contratou. Às vezes, não sei, por causa de financeiramente, acha que não cabe no budget dele e acaba contratando uma mão de obra mais barata. O americano também é mão de vaca? Alguns sim. Alguns? Sim. Ok. Sim, alguns sim. E não estou falando porque, às vezes, é por causa da situação financeira, nem nada. Estou falando de quem tem dinheiro também. Tem uns que deixa de fechar com você por causa de $2, $3 mil. Uau. Entendeu? Então, assim, esse seria um grande erro, porque não que eu estou falando que tem que fechar com a empresa que faz mais caro, mas eles não pesquisam o que a empresa faz na realidade. A referência por trás. Justamente. Quanto Entendi. tempo que ele está de experiência. Quais os clientes que ele já fez algum. Se ele tem algum cliente que ele pode recomendar que ele possa estar ligando e saber se a pessoa entrega dentro do prazo, se a pessoa... Porque obras é o seguinte, a gente começa, mas nunca se sabe o que pode vir no meio do caminho. Sim. Pode atrasar. Então, eu sempre, todos os meus projetos, se eu termino ele, eu vejo que eu termino com 2 semanas, eu falo 1 mês. Para justamente ter surpreender o próprio cliente entregando antes. Justamente. Então, eu acho que o grande erro mesmo dos clientes é essa pesquisa que não faz para saber com quem que está lidando. Entendi. Se a pessoa tem compromisso, porque ir lá fazer e não dá nada de errado, ok. E quando dá algo de errado, a pessoa faz, reconhece... Saber trabalhar com a intercorrência que acontece, né? Justamente. Será que ele vai dar conta mesmo de entregar
aquilo que o cliente tá querendo. E qual que foi o maior perrengue que você já passou? Cara, eu peguei um projeto já no meio do caminho Aham. e o cliente, tipo, quando eu sentei para conversar com ele, ele especificou várias coisas que no início do projeto já estava errado. Aí eu tive que mostrar tudo para ele e falar, olha, se você está querendo fazer do jeito, tem que desmanchar tudo. Você quer desmanchar tudo? Não, não quero, já te disse isso. Eu falei assim, tá, então... Então não o vai maior ficar 100% perrengue, com excelência. justamente, o maior perrengue Entendi. que dá no meio do caminho, que é pra gente, quando a gente pega o landscape, é quando você vai consertar serviço dos outros e você quer fazer da forma que tem que ser feito, dentro do código, tudo certinho, bonitinho, que o cliente não vai ter o problema daqui a 3, 4 anos. Porque você quer fazer uma alvenaria, a alvenaria ela dura 20 Não anos, é o 15 agora, anos. o ludibriar o olho do cliente, mas tem que ser algo duradouro, né? Justamente, porque você fazer o agora, você pega um terreno e vai lá e faz, dura 1 ano, 2 anos. Nós moramos em New England, é quente, frio, morno. Literalmente as 4 estações aqui, né? Justamente, então assim, tem esses empecilhos que às vezes quem está pegando o projeto pega muito barato e não quer fazer direito, ou às vezes também não sabe fazer como deve ser. Entendi. Entendeu? E esse foi o trabalho mais difícil que você já pegou Foi até que hoje? eu peguei um cliente que, assim, ele não queria e queria exatamente e falou, agora eu tô pagando para isso. Falei, tá, você tá pagando para dar continuidade daqui para frente. Daqui para frente eu vou fazer, mas para mim fazer daqui para frente, eu preciso acessar no primeiro degrau que o cara fez. E para me acessar no primeiro degrau, eu vou ter que desmanchar o que ele fez. E ele não queria pagar a diferença. Rapaz, que perrengue. E aí eu tive que dar um jeito, bolar algo para que minimizasse a situação. Foi o que eu fiz. Não ficou aquele trabalho 100% como eu queria ter entregue para ele, mas ficou um 80%, vou dizer Entendi. assim. Mas por isso que foi o maior perrengue, porque eu não gosto de entregar nada Você é perfeccionista? demais. Detalhista? Demais. Às vezes eu chego no trabalho do cliente, o cliente fala assim, não, ficou bom, tá ótimo. E eu tô olhando para aquilo ali, que tá me incomodando, eu falo, não, desmancha, faz de novo. Rapaz. Eu não gosto nada de... Eu tô pensando nos seus colaboradores. Ó, eu comentei aqui no começo do vídeo, eu com 3 dias, eu larguei o landscape e falei, rapaz, não aguento. Wesley, como é que você lida com a escassez de mão de obra dentro de Massachusetts? E é o maior desafio do setor hoje? Sim, a mão de obra é muito complicada. Por quê? Hoje em dia, para você contratar pessoas que têm responsabilidade, compromisso, vou falar até com ele mesmo. Sim. Né? Então, assim, porque eu digo não que a gente trabalha com landscape, que você tem que trabalhar desorganizado, bagunçado o tempo todo, sujo. Aparência conta. Justamente. Sim. Eu sou daqueles que eu falo com todos os meninos que vêm trabalhar comigo que eu sou chato. Eu sou enjoado. Por quê que eu sou chato e sou enjoado? Eu exijo que eles limpem os carros, eu exijo, se eu chegar no trabalho, se eu ver uma ferramenta na quina de uma casa, outra ferramenta na outra quina, eu... Vira no giraia. Eu piro, eu já falo logo. Então, assim, hoje, para funcionar hoje em dia, é muito difícil você achar pessoas que realmente quer crescer numa empresa, que quer desenvolver uma empresa. A gente fala, por exemplo, hoje que tem várias pessoas que querem montar a sua empresa, mas não tem o fundamental, que é o profissionalismo. Hoje em dia, o que a gente mais vê aí é pessoas, né, montando as suas empresas, mas sendo profissional zero, prazo de entrega zero, trabalho mal feito só para ganhar o dinheiro específico, né? Sim. Também tem a mão de obra que, né, tá difícil, bem escassa, mas como eu te falo, assim, os meus funcionários mesmo estão comigo há faz tempos, todos eles, assim, eu vou falar que não contratei, esse ano contratei 2 pessoas e graças a Deus me abençoou com pessoas boas que querem crescer na empresa, querem desenvolver na empresa. Que vem para somar, né? Justamente. Então, assim, mas eu tenho um dilema a trabalhar comigo que eu não grito com o funcionário. Que no dia que chegar um ponto que eu tenho que gritar para o funcionário, no outro dia nem volta. Já é desligamento, né? Justamente. Entendi. Então, assim, eu respeito o funcionário como uma pessoa. Não é meu funcionário, ele não é o meu escravo. Tem aquela frase, né, Wesley? Nunca faça aos outros o que não queres que te faça. Justamente. Então, é bem simples assim. E graças a Deus, como eu te disse, assim, as pessoas entram e aqueles que não quer somar, automaticamente ele já sai na primeira ou na segunda semana, porque já vê que o ambiente... Não é para ele, né? Justamente. Então, assim, os meus funcionários hoje, graças a Deus, eu não preciso ficar em cima deles para ver se eles estão trabalhando.
Eu chego, mostro para ele o que tem que fazer durante o dia e posso virar as costas, que eu sei que vai ser executado. E quando a gente está falando de empresa, qual que é o seu maior medo como empresário aqui nos Estados Unidos? Bruno, eu assim, vou te falar que isso é verdade. Olha, o meu maior medo mesmo é de eu não... Os meus funcionários, para mim, eles fazem parte da minha família. Vou te falar assim, porque eu não tenho preocupação só com a minha casa. Eu preocupo com a casa dos meus funcionários. Então, a minha preocupação é chegar na segunda-feira, não ter trabalho para eles e ter que falar para eles, gente, infelizmente, essa semana eu não tenho trabalho. E graças a Deus que não aconteceu. Quantas empresas de landscape está dando aí 40, 35 horas no verão, mês de agosto, porque cai muito, porque está muito quente. Os meus meninos trabalham 45, 50, 60 horas. Então, assim, graças a Deus eu tenho me abençoado com essa preocupação. Você tocou num ponto aí muito interessante. Você é o tipo de pessoa que se preocupa com o seu colaborador, que ele vai ter o alimento para sustentar a família. Justamente. Isso é muito bacana da sua parte. Pensando nisso, por exemplo, quando a gente fala de landscape, a gente fala de um season. Uhum. Como manter a sua empresa o ano inteiro? Eu sei que você faz também muro de pedra, você faz um... Conta um pouquinho pra gente de como que é essa parte em si. Ó, eu geralmente não gosto de fazer alvenaria. Muitas empresas fazem no inverno, eu não gosto de fazer, porque é vários fatores. Dá para fazer? Dá. Só que você, além de exigir muito do seu funcionário, porque tem que ficar do lado de fora, no frio. É doído, né? Justamente. Então, o que eu procuro fazer com os meus funcionários? Por eu não ter o medo de perder a eles, eu acabo ligando para alguns conhecidos em outras áreas, numa carpintaria, em outros ramos, eu acabo me Arrumando organizando um trabalho para eles. Algo para eles poderem estar fazendo, porque Entendi. quando tem a neve, nós fazemos remoção de neve também. Então, assim, tem neve, tem trabalho. Não tem neve, não tem trabalho. E eu tenho essa preocupação com eles. E, assim, tem gente que fala, Wesley, você não tem medo de perder eles, ele chegar lá e gostar? Eu falo, cara, se vai ser o melhor para ele, por que não? Sim. Eu torço para o sucesso dos meus funcionários. Sim. Portanto, todos os dias, quando a gente chega na parte da manhã, quando a gente chega para trabalhar, é uma das coisas que eu coloco em oração na vida deles, que é eu quero ver eles prósperos, não só a mim, mas que eles... Porque todo mundo vem para cá por qual objetivo? Sim. Buscar o seu dinheiro, quer ir embora para o Brasil, ou quem já está aqui há mais tempo ficar aqui, mas que tem uma vida estabilizada, legal, ganha o suficiente para, né, ter uma vida bem estável. Então, Sim. eu procuro, primeiro, ter esse respeito com eles e, né, mostrar para eles que eu estou aqui para ajudar a cada um deles, independentemente do que for. Uhum. Se for do meu alcance, eu procuro ajudar. E, assim, no mais, é ele que vai decidir o que ele quer fazer, se vai querer voltar, se não vai querer voltar. Pago o que é no mercado, não é também assim, é um dos fatores também que eu acho que faz os meus funcionários voltar também, porque funcionário, eu digo que você tem que manter o salário dele em dias, na data que vence, né? Muitas vezes a gente, como empresário, você deixa de ter o seu para poder pagar para o outro, para que, né? Justamente. Eu falo que lá em casa traz a luz, as contas de casa, a luz, a prestação do carro, mas o funcionário tem que estar em dias. Para você que está aí nos assistindo aqui da Zimini Magazine, não pensa que virou empresário nos Estados Unidos, você está bem da vida, gente. Não é bem por aí não, tá? Então você entende que o lado de empreender não é fácil. Eu vou chamar para uma atenção aqui rapidinho. Pessoal, esse nosso podcast é patrocinado pelo BEZ Group. O BEZ Group é a maior incubadora de empresas aqui de Massachusetts, com mais de 79 empresas ativas, com um espaço total para 150. Então, se você, empresário, está procurando um espaço para poder expandir e ir para o próximo nível, o BEZ Group é a opção ideal para você, localizado aqui em Marlboro. E aproveitando também, a nossa outra patrocinadora, a Elisângela Rain, do Rain Aesthetics, está com 50% off nessa promoção do mês das mães. Então aí, presenteie a sua esposa, a sua namorada, a sua mãe,
mesmo agora no verão, chegando. Pessoal, aproveita, 50% off e olha só. Vocês sempre perguntam para mim, Bruno, como que você mantém esse rosto? Tem o Exelis 360, 4 sessões por $400. O que o Exelis faz, Bruno? Papada, bigode chinês, então cola lá na High Aesthetics que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora voltar pro podcast? Tem que fazer nosso jabá, não é? Com certeza. E o Busy, na qual eu também faço parte, né? Com certeza. Gente, foi aqui no Busy Group que eu conheci o Wesley, conheci a Mass Landscape. Eu falei, rapaz, trabalho excelente, só que tem um detalhe. De 1 ano e meio para cá, a Mass Landscape, ela estourou dentro de Massachusetts, onde virou a número 1, né? Vamos falar assim já. Deus quiser, vai... Daqui já vai subir para mais ainda. Um projeto que sempre a gente coloca metas, né? Sim. Então, assim, eu comecei a trabalhar com um pouco mais em cima de metas o ano passado e, assim, já se alavancou 5 anos, o meu projeto era para 5 anos, eu já bati esses 5 anos que eu queria. Que bênção, hein? Então, eu já tenho um projeto para daqui 5 anos e Deus... Será que a empresa é boa, gente? Com 1 ano bateu a meta de 5? Então, Deus abençoar que... daqui 5 anos, não 5 anos, mas daqui 1 ano ou alguns meses, eu já chego bata a meta de 10, 15 anos. 10, justamente, com certeza. Ô Wesley, como você é detalhista e perfeccionista, o que te tira o sono? É um cronograma atrasado ou um detalhe técnico que ficou imperfeito, vamos falar assim? O detalhe técnico é imperfeito, porque, assim, você atrasar o seu cronograma é aceitável, porque pelo menos eu, da forma que eu trabalho, eu estou sempre notificando, sabendo o que está acontecendo na obra dele, o tempo todo. Não é uma coisa que, eu atrasei e não tenho que dar satisfação para o meu cliente, não. Ele está sabendo o que está acontecendo 24 horas por dia. Isso é importante. Então, assim, atrasar o projeto acontece comigo, acontece com qualquer outra empresa. Mas você saber que você deixou um detalhe, que você entregou aquele trabalho, que não ficou... não ficou perfeito. Justamente isso, esse sentir o sono, e assim, te incomoda muito. E vou te falar, como todas as empresas já aconteceu comigo, que você fica naquela assim, pô, poderia ter feito e... Né? Poderia ter feito um pouquinho a mais ali. Justamente. E foi aonde que a gente aprende com os próprios erros, né? Então, assim, eu, como bom ser humano, erro também. Então, eu aprendo com meus próprios erros. Eu não espero acontecer de novo. Para mim, justamente. Importante. Então, assim, o que eu errei o ano passado, esse ano não vai acontecer. Então, é simples. Eu acho que é o grande sucesso de qualquer empresário, não só da Mass Landscape. Eu acho que é onde que a Mass Landscape está se alavancando da forma que está indo, justamente por esse fator. Nós não deixamos o erro continuar. Errou? Assumimos nosso erro, O erro foi feito para aprender, evoluir, bola para frente, né? Justamente. E ter certeza que você não vai cometer ele novamente. Sim. Entendeu? Com certeza. E a gente está falando aí desse sucesso, mas qual que foi a sua maior vitória pessoal desde que você chegou nesse país? A gente está falando de 18 anos de América, é isso? Isso. Qual foi a sua maior vitória pessoal? Cara, não, eu falei 18, mais ou menos 18 anos de América, mas minha maior vitória pessoal hoje é ver meu filho trabalhando comigo. Esse é emocionante, cara. E tipo assim, hoje... A Mass Landscape, ela não depende de mim trabalhar por lá de fora, porque eu tenho meu filho atrás disso. Você está criando um legado para ele, né? Justamente. Então, isso assim, quando eu falo da minha família, eu fico até emocionado. Sim. Porque quando você trabalha em família, Bruno, não tem um porquê de dar errado, cara. Sim. Não tem um porquê. E foi assim, porque meu filho, ele estudou na Assabet e ele fazia o HVAC, certo? Então, assim... que é o ar-condicionado, né? E Hiri. E foi uma luta para me tirar ele desse ramo, porque é um ramo muito bom também. Você ganha dinheiro, você, como funcionário ou como dono da sua própria empresa no futuro, porque é o que ele queria fazer. Só que, como eu falei para ele, filho, para que você vai ficar numa empresa que é trabalhando para os outros? Justamente. Yeah. Então, vem ser dono da sua empresa. Então, assim, para mim hoje...
é gratificante demais. Ter ele trabalhando do meu lado, ele resolvendo as minhas coisas, não as nossas coisas, na realidade. Sim. Então, assim, isso para mim hoje é a minha maior vitória, saber que eu criei um homem, não só dele, tem minha filha também, que hoje ela faz enfermagem na Sabet, Ó, que bacana. tem 16 anos, e, assim, quer ser médica, né? Então, tem que trabalhar muito para poder Médico não é encaminhar. barato não, tá? Então, assim, por mais que eu tenha essa cara de novo, mas já, graças a Deus, assim, a minha maior conquista hoje, de eu olhar para trás e saber que minha família tá segura Ô Wesley, eu vou tocar num ponto sensível, mas o que você deixou para trás que hoje é irreparável na sua vida? Cara, olha, quando a gente é muito novo, você não dá valor para essas coisas, às vezes. Mas eu digo assim que eu saí do Brasil muito novo, Você tinha quantos anos? 18 anos. 18 anos. Vim para aqui, e assim, eu tive no passado não vou falar uma briga, porque nós não brigamos, mas foi uma desavença entre a família com meu pai, que hoje já passamos um Já pano resolver, quente já tá tudo disso, certo, não ok. tenho mais nada. Mas se eu pudesse voltar no passado, não faria. Eu Entendi. fiquei 5 anos sem falar com meu pai, 5 anos e meio Uau. sem falar com meu pai. Então, Uau. assim, isso eu não deixaria acontecer novamente. Isso é um dos fatores, porque hoje o meu pai tem outra família, né? Tem mais dois irmãos que ele tem, né? Com a esposa dele hoje atual. Mas hoje é um dos fatores que, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não deixaria acontecer novamente. E não foi por falta da minha esposa, sabe? Porque minha esposa, ela me cobrava muito isso. Ela sempre tentou conciliar vocês dois. Demais. E eu que fiquei batendo na tecla que não, que é coisa dela. E assim, graças a Deus, Deus também, né, trabalhou no coração, no meu coração, porque o perdão a gente não dá, né, para a pessoa, é para si mesmo. Exato. A realidade é essa. Então, seria um dos fatores que no passado, para mim, que nessa época eu estava aqui também, eu não deixaria acontecer novamente. Não faria novamente. Justamente. E quando a gente fala de família, Wesley, hoje você falou que você tem o seu filho trabalhando com você, você tem a sua esposa também trabalhando contigo. Isso, minha esposa também trabalha. A gente sabe que trabalhar com família às vezes tem essas desavenças, né? Como que você lida com isso? Cara, é bem natural, porque hoje eu digo que por fator de eu e minha esposa, a gente tá junto há muitos anos, porque já tá inteirando para 23 anos Uau. juntos. Então, hoje a gente não 25 briga. é boda de prata, é boda de bronze, né? Já prepara o isso. bolso, viu? Não é? Então, assim, hoje a gente não briga. Falar que isso é verdade, não briga. Para mim é gratificante de ter minha família. Para você ter noção que esse inverno que passou agora mesmo foi um inverno muito intenso, que muita gente não tinha passado ainda. Como a gente já, né, faz tempo que está aqui, já sabia como que é o inverno aqui, então não se assustou. Porque para quem está nos assistindo aí do Brasil, de outro estado, a neve nem todo ano ela cai, aquela neve, mas tem época que quando ela cai de 12 inchas, 15 inchas, é doído. E para derreter essa neve também vai um tempo ali, né? Justamente. E assim, aí, naquele storm que deu, um dos meus funcionários não veio. E só falou que não podia vir, que estava com problema pessoal e tal. Aí eu liguei para minha esposa, falei assim, nossa, e agora o que eu vou fazer? E minha esposa, assim, foi criada em cima de carro, de caminhão também, dirige muito bem. Ela falou assim, eu vou fazer a plau. Rapaz. Então, assim, eu falei, como? Eu falei assim, não. Essa é parceiro, deixa que eu resolvo. Então, assim, virou a noite fazendo. Eu só cheguei aqui na propriedade. É um estacionamento bem grande, bem amplo. Só cheguei na propriedade e falei, olha, o controle é esse. Vê o que você faz. O que você conseguir fazer para mim já tá de bom tamanho. Já tá ajudando, ok. Cara, eu cheguei aqui de volta, fui fazer minha outra rota. Quando eu cheguei aqui na propriedade, eu falei assim, não, isso aqui é um profissional que fez. Então, assim, sabe, assim, eu sou muito abençoado com isso, com a minha família, porque, como eu te disse, além de ter meu filho, que também ele estava trabalhando ainda no HVAC, mas ele também me ajudou,
porque como lá não tinha como ele trabalhar por causa da neve aqui, né? Deu aquele storm grande. E ele também foi um dos que virou à noite executando também junto com a gente. Isso é importante. Família que trabalha junto, cresce unida e prospera junto, né? Isso é importante. Com certeza. Ó, eu vou te fazer uma pergunta bem... Vamos lá. Se hoje você perdesse tudo que você tem e você tivesse que recomeçar de novo, você recomeçaria no landscape? Com certeza. Se eu comecei sem saber fazer nada do landscape, aprendi tudo que eu tinha que aprender, e se eu perder tudo hoje com a sabedoria que eu já tenho, não me vejo em outra profissão. Eu amo o que eu faço. Eu acho que é aonde que está sendo um grande sucesso da landscape, que eu amo o que eu faço. Assim, os meus funcionários gostam do que faz, porque, assim, olha, se acredite ou não, quando o meu funcionário está com eu estou num projeto, se eu estiver fazendo qualquer projeto de instalação de planta, né, de árvores, o que seja, aquele funcionário que está no dia, não está nos dias bons, eu não deixo ele trabalhar nessa área. Se acredite ou não, a energia dele passa para a planta. Aí aonde que as plantas tudo morre, nada fica perfeito. Então, assim, é bem interessante. Às vezes as pessoas eu tô aqui refletindo sobre isso. Uau. Mas eu não deixo justamente por causa disso. Então, assim, eles já sabem. Já aconteceu de um dos meus funcionários falar: Wesley, eu não estou num bom dia, você tem outra coisa para poder fazer. Hoje eu não vou render o que eu deveria porque render. ele já conhece a Mass Landscape, já conhece a forma da gente trabalhar, entendeu? Uhum. Então, ele já chegou em mim e me pediu se eu poderia fazer outras coisas, porque eu tenho outro grupo de grama, né? E falou assim, não, tudo bem, você pode cortar grama. Eu tirei o rapaz da grama e vim e trouxe ele para... Hoje são quantos colaboradores que a Mass Landscape conta externo? Eu sei que na sua office são ali 4, 5 pessoas na office, né? Hoje estamos com 12 funcionários, e graças a Deus todos eles satisfeitos, né? Inclusive os dois que entraram por último, assim, tá gostando muito do ambiente, porque como eu te disse, eu costumo dizer que eu não tenho um chefe de turma, porque tem gente que gosta de ter um crew leader ali para poder tomar. Eu não tenho, eu prefiro trabalhar da forma que eu seja. Se vocês têm algum problema, vocês têm eu, tenho meu filho. Vocês passam para o meu filho, o que o meu filho falar é isso, não precisa... Confiança absoluta. Total. Total. Então, assim, eu costumo dizer que o co-leader é aquele que toma frente e resolve o problema na hora. Entendi. Hoje pode ser o A, amanhã pode ser o B, pode ser o C, então não tenho esse... Quando a gente fala de trabalho é o que você faz ou quem você é? É o que eu sou. Porque o que eu faço, tem muita gente que faz o que eu faço. Uhum. Mas o que eu sou, ninguém é o que eu sou e isso... É o seu detalhe ali que faz a diferença. Justamente. Então, o que eu tento fazer com os meus colaboradores, sempre, uma vez no mês, isso é o mínimo, mas uma vez no mês, sempre eu tenho reunião com eles. Faço um churrasco lá em casa, ou um café da manhã. Isso é importante para manter a equipe unida, fazer um ambiente bacana. Justamente. Empresário sábio, hein, gente? Então, assim, a gente acaba trazendo essa harmonia. Às vezes eu saio à noite com eles para trazer a família deles, a esposa, para um restaurante, o que seja. Quando você fizer um churrasco, você me chama, tá? Com certeza. Vou lá. Ô Wesley, a gente estava falando no começo desse podcast que você já atingiu a sua meta de 5 anos em 1 ano, né? Uhum. E quando a gente fala qual que é o próximo grande passo seu e aonde que a Mass Landscape vai estar daqui 5 anos? Cara, a Mass Landscape daqui 5 anos, eu projeto ela bem grande, tá? Assim, eu tenho um projeto de a Mass Landscape, ela não se tornar só uma empresa de alvenaria, de manutenção de landscape. Eu tenho um projeto dela se tornar uma companhia de supply também para outras companhias de landscape que está começando. Entendi. Porque eu tive as pessoas que me ajudaram e que me ajudam nesse meio termo, porque é um mercado que muita gente fala assim, nós não temos concorrentes. Sim, nós temos concorrentes. Não adianta falar porque todo mundo está aqui o mesmo objetivo. E se eu falar que eu quero trabalhar na área de Marlboro, eu não dou conta de fazer toda a área de Marlboro.
Então, se no seu caminho, no seu projeto, na sua caminhada, você vai encontrar pessoas boas, ao mesmo tempo você vai ter pessoas que, tipo assim, tá ali falando que tá te ajudando, mas não quer te ajudar. Ele quer te prejudicar para tirar você do mercado. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho muitas pessoas boas, graças a Deus por isso, que me ajudou e sempre está me ajudando com conhecimento. Tem uma frase que o pessoal sempre diz aqui no Busy Group, principalmente, que você não cresce sozinho. Esse é um dos grandes pontos. Eu acho que, principalmente quando a gente faz o networking aqui dentro, você não precisa cometer o mesmo erro para você aprender com aquele erro. Se você tem ali uma escuta sábia, se você consegue absorver o que o outro empresário está querendo falar para você, pode ser o impedimento de cometer os mesmos erros, né? E quando a gente fala de erro, como que é o processo de traduzir o desejo de um proprietário até a execução com maestria do seu trabalho em si? Como que é esse processo? Como assim? Só me explica de novo. Por exemplo, vamos lá, o cliente vai lá contratar o seu serviço em específico. Como que é esse processo do 0 a 0 para realizar o sonho dele em si, né? Certo. O primeiro passo, óbvio, ele vai entrar em contato através de alguns meios que nós temos da captação do leads. Ele passa primeiro com a pessoa do meu escritório, vai atender, vai coletar todas as informações, vai agendar um horário de uma visita pessoal, na qual eu pessoalmente vou fazer. Toda a parte do estimate é contigo? Sim. Ok. Porque eu gosto de estar com o cliente, de conversar com o cliente, porque eu não vou lá para vender para o cliente. Eu costumo dizer que a minha esposa ela fala que não gosta de fazer estimate junto comigo. Porque tem gente que gosta de fazer estimate 10, 15 minutos. O meu estimate é 1 hora e meia. Você é daquele que bate papo com o cliente, Justamente, faz amizade. Conversa com o cliente. Isso é importante. Sim. E te digo, cara, assim, ó, eu acho que é algo que está sendo um grande sucesso mesmo da Mestre Landscape, porque é automático. Ele fecha e já indica um. E fecha e já indica o outro. Então, assim, é essa conexão que eu quero com o meu cliente. Eu quero levar para o meu cliente que ele não tem um empresário que está ali para pegar o dinheiro dele. Ele tem uma pessoa ali que ela precisa daquilo ali para ele sobreviver, para ele ajudar outras pessoas, mas que ele também pode contar que se ele, Deus ligar, acontecer qualquer coisa na casa, ou ele pode ter uma pessoa para ele ligar à noite, que ele vai atender o telefone e vai socorrer ele e ajudar ele. Ou seja, é aquele velho ditado de a parte do profissionalismo, porém você saber fidelizar o cliente, trabalhar com o cliente, mostrar que você é ser humano. Ele não está comprando de uma IA, ele está comprando de um outro ser humano que pode... né? Justamente. Eu costumo dizer que o gesto simples faz a diferença. Sim. Eu tenho uma cliente, ela só veio para o corte de grama. E corte de grama, que todo mundo sabe, a gente não ganha dinheiro, quem mexe com landscape sabe que corte de grama é se manter um cliente. Mas ela falou, não, eu só quero fazer corte de grama, porque eu já tenho minha empresa que faz comigo e tal. Então, tudo bem, nós vamos fazer seu corte de grama, não vou deixar de fazer sua casa, porque futuramente você pode virar minha cliente, né? Vou provar para você que nós... Mas foi um gesto simples, que no outro season, ela não fechou com a outra companhia, fechou com a Mestre Landscape. Porque toda vez que os meus meninos iam cortar grama, coincidia no dia do lixo, do tambor de lixo, que estava na rua. Os meninos, antes de cortar a grama, ia lá, pegava o tambor de lixo dela, que já estava vazio, colocava no mesmo local. Um pequeno diferencial que faz uma diferença gigante. Justamente. Né? Então, a gente não só chega lá para poder fazer um trabalho. Eu chego na propriedade, a gente vê se precisa fazer uma poda, a gente vê se a pessoa está precisando fazer uma pintura numa casa, se você vê um defeito. A gente comunica com o cliente. Entendi. Então, a gente acaba sendo os olhos dele ali no dia a dia. Porque a vida aqui é muito corrida na América, justamente. Né? Então, assim, você tá ali, você tá vendo, por que não você não vai fazer? Sim. Não vai, vai atrasar meu schedule 5 minutos. O que é 5 minutos você pegar todos os seus clientes, todos os meninos, o meu corta-grama sabe disso. Se você chega lá, você só não corta grama. Se você está cortando a grama, você viu que o deck do cliente, a área de lazer dele tá suja, folhas, o que seja, não custa nada. Vai lá, sopra, vai lá, limpa e deixa o ambiente que, quando a pessoa acabar o dia dele, porque ele paga para isso. Ele chegar em casa e poder... Justamente, relaxar. Se você tem uma pessoa na sua casa que vai cortar sua grama, aí você chega lá, hoje, você chega, vê seu yard, seu backyard, tá cortada, a grama está perfeita, mas a sua área onde está ali, a sua churrasqueira, ou a sua cadeira que você fica lendo um livro, ou o que seja, tá suja, o cara acabou de cortar a grama.
né? Então, ou seja, esse é o diferencial. A gente não faz só o corte de grama. Eu chego lá, eu sopro a área, o tambor de lixo está vazio lá de fora, vamos pôr ele para dentro. Mas você tem um diferencial também, que foi esse um dos motivos que a Zimini Magazine convidou a Mass Landscape para ser a capa de junho. Como que é essa parte de o desenho em si? Porque isso aí a gente não acha por aí, viu? Como eu te disse no início da minha trajetória do landscape, Ok. eu chegava nas obras, eu via aquilo ali e falava assim, gente, como que tá horrível isso aqui né, se transformava com um prazo de 1 semana, 2 semanas. Então isso começou a me encantar e eu comecei a ficar curioso e buscar. Entendi. Então foi aonde que eu me profissionalizei mesmo, que é justamente esse design, que é a área de chegar, você 1 semana você passar na rua, a casa tá de uma forma, quando na outra semana você passar, cadê aquela casa? Isso agrega até valor também na casa, né? Com certeza, com Pô, certeza. e como é que funciona essa parte dos desenhos em si? É o cliente que escolhe, é você que sugere? Porque tem uns clientes que viajam na maionese, vamos falar assim, né? Sim, vários fatores, porque quando um cliente vem para fazer um design, óbvio que a gente vamos fazer um mapeamento, vamos sentar, vamos conversar com ele, ver o que é exatamente, o que ele planeja, o que ele imagina o iage dele, porque se você olhar tudo que o cliente quer, para começar, tem planta que ele quer que não existe aqui em Massachusetts, porque tem esses fatores. Sim. Ou às vezes ele quer uma planta que é tropical, ela vai morrer no inverno, então né? Então tem esses fatores que você tem que ir alinhando com o cliente, mas o principal é o budget do cliente, o que ele está pretendendo gastar, porque... E tem aqueles clientes que, por exemplo, falou, eu quero a planta tropical e, desculpa, eu falo palavrão, que vai morrer daqui 6 meses, mas é isso. Mas aí que está a questão. Esse cliente, ele paga para ter ela, mas paga para remover ela e levar ela para um greenhouse, que é, no caso, o cliente que a gente gosta. Justamente. Então, assim, aí ele vai pagar para a gente colocar numa estufa para poder passar o inverno dentro e voltar com ela de novo para o inverno, para o verão, para o pátio dele. Eu estava pensando aqui, Wesley, e qual que é a tendência do outdoor living e o que vocês estão vendo ganhar força esse ano? Olha, assim, ó, o design no caso da alvenaria. Porque hoje, antigamente a pessoa fazia o quê? O landscape mais o design ali de planta, ficava focado mais em gastar com plantas. Hoje as pessoas já estão gastando mais na alvenaria, quer fazer um pátio, quer fazer uma área de lazer bacana, com a churrasqueira, com uma pia, uma pedra, um countertop legal. Então, assim, essa área tá assim... Tá crescendo bastante. Crescendo muito mais do que o design em si do landscape. Sim, o design em si do landscape é um plus, porque se você faz uma área bacana, fazer um pátio, e como que você não vai fazer uma jardinagem também para você estar naquele ambiente. Mas a alvenaria, assim, hoje em dia, ela está crescendo muito, mais para essa questão mesmo de... Entendi. E, ó, eu tava pensando aqui, para o empresário hoje que está começando na América, a gente falou aí de 18 anos, 13 anos de Mass Landscape, 1 ano e meio de puro sucesso. Que conselho você daria para aquele empreendedor que está pensando em investir agora, começando a crescer? Cara, para começar, muita gente fica esperando a hora certa. Não existe a hora certa. É só o primeiro passo, não existe a hora certa. A hora certa é a hora que você teve a oportunidade e começa seu business, mas não comete o erro de muita gente. O jeitinho brasileiro, não querer pagar um seguro, não querer pagar um funcionário o que ele realmente vale. Vou tentar economizar pelas beiradas, justamente, né? Querer buscar caminhos curtos para achar que você está economizando, que realmente você não está economizando. Eu vou te falar que isso é um outro fator que a Mass Landscape, sim, ela diferenciou muito no mercado, porque eu acho que o seu slogan fala muito bem disso, que é a pessoa está no business, ele está querendo economizar, o que é a primeira coisa que ela corta? Marketing. É o grande erro. Eu te falo com experiência. Eu posso dizer isso com experiência, porque quando eu comecei com pessoas erradas
e gastei um dinheirão no Google Ads e não tive retorno nenhum. E assim, eu tinha reservado um dinheirinho, né? Não é muita coisa, mas para quem está começando Mas é você muita teve coisa. que retroceder para juntar aquele dinheiro de novo para daí dar o start. Justamente. Então, ou seja, e quando eu parei o marketing, mesmo que eu estava ruim, ficou pior. Então, assim, o que estava ruim ficou, assim, 10 vezes piores do que estava. Sim. Então, assim, não é fazendo a deixa para Zime, mas, assim, eu acho que é o grande erro de maioria dos empresários, né? Seria cortar caminhos para tentar sair lá na frente, porque não funciona, faz o certo. E, assim, tá apertado, é mais fácil você conversar com quem está fazendo o seu marketing, para ele segurar. Às vezes a pessoa te dá, sei lá, 1 mês, 2 meses, porque você já está trabalhando com ele há muito tempo, e te ajudar a alavancar. Acha maneiras. Justamente. Eu vou explicar um exemplo para vocês. Eu sempre falo que o marketing tem 9 letras, assim como esperança tem 9 letras. Ou seja, é o marketing quem tira você daquela situação que estava se encaminhando e leva para um próximo patamar. Qual que é a grande maioria dos empresários? O que eles fazem? Vou te dar um exemplo aqui de Massachusetts. De janeiro até abril, é época de imposto, nós estávamos com a imigração, a caça aos imigrantes aqui, são as guerras, os preços elevados. A grande maioria do empresário vai lá e corta o marketing. Ou seja, você está cortando a esperança da sua empresa de sair daquela situação. Então, não corta o marketing, pessoal. Conversa. Muitas vezes o vídeo que foi postado há muito tempo atrás, ele pode ser repostado de novo. Ou seja, não precisa gerar uma mão de obra, porque o marketing, o que eu falo é sempre assim, Wesley, o seu resultado é o meu resultado. Então, se eu não te der resultado, eu não tenho prova social sobre aquilo. Né? E não estou falando isso da Zimine Magazine em específico, eu estou falando de todo o marketing e a importância disso. E, Wesley, eu estava pensando uma outra coisa aqui. Por exemplo, essa sua trajetória do Brasil para cá, como empreendedor que você falou, rapaz, acho que eu vou desistir de tudo. Teve esse momento? Momento de assim, falar desistir, não. Porque eu sou um cara muito abençoado por Deus, porque quando eu coloco um projeto, Deus coloca a bênção e assim... Você pisa, Deus coloca o chão e vamos embora. Mas o meu grande erro foi justamente cortar o caminho. Porque eu trabalhei por um período sem seguro, teve acidente no trabalho, me destabilizou total. Mas, assim, eu poderia ter parado ali. Mas eu falei, não vou parar aqui. Okay. Vou continuar minha caminhada e vai dar certo, vai... E eu sei que vai acontecer. Não sei se vai demorar daqui 1 ano, daqui 2 meses. Então, assim, falar para vocês, bem sincero, de desistir, eu nunca usei essa palavra de desistir em nada do que eu sempre coloquei de objetivo, porque como eu te disse, eu comecei no landscape, foi do zero, eu comecei do primeiro degrau de carregador de planta, né? Ou seja, se tivesse que recomeçar hoje, você sabe exatamente degrau por degrau. Justamente, todo o processo. Isso então, é eu gerenciei uma empresa do Americana por muitos anos também, foi onde que me deu muita experiência, então assim, o meu processo do landscape foi do início até chegar onde eu estou e não estou nem na metade do caminho que eu quero traçar ainda no landscape, porque a Mestre Landscape vai ser referência aqui no Metro Oeste e Deus vai abençoar que não vai demorar muito não. A gente falou bastante de landscape, mas a gente tem um muro de pedra também. Conta um pouquinho pra gente como que é trabalhar com muro de pedra, é mais pesado ainda que o landscape. Sim. Como é que funciona esse processo aí? Cara, esse processo do muro de pedra é bem interessante porque você passa em várias propriedades, você vê vários tipos diferentes de material, vários tipos de cores diferentes de pedra natural. Hoje assim, ó, eu te digo que está muito mais complicado você ter essa mão de obra qualificada para essa área da alvenaria do que você na área do landscape. Interessante. Sim, isso. Porque, para começar, um dos fatores que é um serviço pesado, não um serviço leve. E a pessoa tem que ter o cuidado o tempo todo e ter justamente o diferencial de você querer fazer na casa do seu cliente, na casa, como se fosse a sua casa. Porque um muro de pedra, eu errar uma planta de lugar, é muito fácil, eu só tiro ela daqui do buraco novamente, vou ali e vou colocar ela do outro lado. Mas se eu errar no muro de pedra e olhar para trás que o muro de pedra está torto,
eu vou ter que desmanchar todo o trabalho que eu fiz ali quase uma semana e meia. Uau. Então, assim, essa área, sim, para mim é uma dificuldade um pouco na questão da mão de obra, que graças a Deus eu não tenho, mas assim, eu falo que a gente comunica entre empresários e, assim, esse é um ponto mais forte, porque às vezes você contrata a pessoa, ele fala que é pedreiro. Ele está acostumado a levantar parede de tijolo lá no Brasil. Mas não é a mesma coisa, não. Justamente. Então, ou seja, tem esses fatores que o muro de pedra, não só o muro de pedra, o retaining wall, que é o muro de arrema que nós fazemos também, o pátio. Qual que é a diferença dos dois? Do muro de pedra O muro de pedra mais é para a maioria do pessoal faz, mas é para estética da casa, né? Porque quer... É igualzinho, eu tive um cliente mesmo que queria um pilar e ele já falou para mim o tipo de pedra que ele queria. Até as tonalidades das cores que ele queria. Então, ele foi achar essas pedras aí não é fácil também não, né? Eu já passei com um cliente 2 dias dentro do meu carro, andando com ele. Se acredite ou não. Andando com ele, procurando supply para procurar e não achar o que ele queria. Caracas. Porque ele tem uma casa lá no país dele, só que ele quer trazer exatamente o que ele tem no país dele para aqui. Só que ele esquece que ele vive hoje aonde? New England. Lá é quente, né? Sim, o tempo todo. E aqui é o quê? Você tem o frio, então você tem que saber o tipo de pedra que você trabalha. Então você tem que saber o tipo de material, o que você vende. Então o meu diferencial justamente é esse. Eu não chego para o cliente, não quero só vender para ele. Eu quero mostrar para ele a realidade. Você tem empresa mais barata que faz? Você vai ter empresa mais barata que faz. Só que ele vai te entregar qualquer coisa. Eu não te entrego qualquer coisa. Hoje mesmo eu fiz um orçamento para uma cliente. Reputação, dinheiro nenhum compra. Justamente. Hoje mesmo eu fiz um estimate que a cliente queria que eu desse continuidade no projeto que ela estava fazendo. Aí eu falei assim, olha, desculpa, mas o seu projeto, o que você está fazendo não é o correto. E se for para mim fazer algo para você, que daqui 2, 3 meses você olha e fala assim, nossa, esse aqui ficou... Desculpa, mas meio sem noção ela, né? Entendeu? Então, assim, eu prefiro não fazer. Mas tem gente que faz. E eu prefiro não fazer. Eu prefiro não colocar a minha placa ali, meu Mass Landscape ali. Porque o Mass Landscape, para mim, ele é um nome. E você pode viver 50 anos com o seu nome, em dias, tudo certinho. Um dia, você vacila, esses 50 anos que você fez para trás já não conta mais. Exatamente. Foi o que eu acabei de mencionar, que reputação, dinheiro nenhum compra. Ou seja, justamente. Um cliente infeliz, ele fala para 10 pessoas e ali vai vendo. Quando você mora em uma comunidade, vamos falar assim, de New England, as pessoas se conhecem. Então, às vezes, é melhor você recusar um trabalho, mas manter a sua credibilidade intacta, do que você aceitar pelo dinheiro agora, porque está enforcado ali com as dívidas e se piorar ali na frente, né? E é engraçado, assim, ó, até nessa área do meu marketing, um dos rapazes, na qual não faço mais com ele, falou assim comigo, mas não deixa o seu website para fazer review em aberto, coloca ele privado, porque a gente peneira o que tem que fazer de review, só coloca os reviews bons. Eu falei, não é essa forma que eu quero trabalhar. Eu quero ter a clareza para o meu cliente. Se tiver algum cliente insatisfeito, ele vai colocar a insatisfação dele ali e eu vou... Vai servir de ensinamento para você. Justamente. E eu vou saber qual é a insatisfação dele, para mim não acontecer novamente. Exato. Porque às vezes o cliente fala para você que gostou, amou, mas lá na frente ele não gostei. Entendi. Entendeu? Já que a gente está falando de tecnologia, eu vou te fazer uma pergunta. Como que você vê o seu trabalho com esse avanço das IAs, essa tecnologia em específico? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, a tecnologia está aí, é bom, é ótimo. Eu uso a IA. Mas eu digo com a parte de robôs, por exemplo. Você acha que os robôs vão substituir o seu trabalho? Não, eu não tenho esse medo para isso. Pode ser que vai vir algo para somar, beleza, ok. Tecnologia está para isso mesmo. A gente tem que acompanhar a evolução, porque se você não acompanhar também, você fica para trás. Você fica para trás, exato. Entendeu? Mas eu digo assim, o robô para executar, vamos dar exemplo, o trabalho do landscape. Eu não creio que um robô vai ter essa mentalidade de subir numa máquina, de fazer um corte de uma grama, que eu falo que é a coisa básica do landscape, fazer as linhas perfeitas, conhecer todas as propriedades, porque você chega numa casa, é plana, você chega numa outra casa, é morro, você chega numa outra casa, é cheio de buraco. Então, essa questão de robô substituir o ser humano, os humanos. eu não creio que vai acontecer. Sim,
vai vir um robô para certas coisas que vai te ajudar e muito, que vai te fazer você utilizar ela para vários fatores, para várias áreas, mas muitas áreas ainda o ser humano ainda vai se sobressair porque vai ter essa necessidade. Eu acho que tem algo que o robô nunca vai conseguir suprir, foi o que você falou agora há pouco, essa empatia de humano para humano, de entender realmente a necessidade do cliente. Porque o cliente pode falar, olha, eu quero isso, Wesley, mas você entender que, na verdade, ele está falando é daquilo que ele precisa. Justamente. Então... E assim, eu vou te falar que você, de coração, que de 100% dos meus estimates que eu vou, dos 100%, nem sempre é o que o cliente quer. Então, assim... Você consegue entender a necessidade dele, né? Entendi. Então, quando você chega lá, o cliente imagina que vai ser isso, que vai ser dessa forma, só que ele te apresenta um projeto Y, você vira e fala assim, olha, esse projeto Y seu aqui, ok, nós podemos executar, mas... não vai ficar perfeito, você vai ter... Aí a gente mostra as Aí você vai lá e fala, ó, pega a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, virou ali, ó. Justamente. Então, assim, isso eu tô falando de 100% dos meus estimates. Entendi. Entendeu? Então, assim, e graças a Deus eu tenho uma demanda muito boa dos meus estimates que eu faço. Assim, ó, eu acho que o grande sucesso da Mestre Landscape está sendo esse. Porque de cada 10 estimates que eu vou, eu tô fechando 7. Então, muita gente muito boa, hein? Não, ela é excelente, não é boa, ela é excelente. Ela é excelente, exato. Porque muita gente está ao contrário, ele faz 10 e fecha 3. Porque o que eu procuro buscar com o cliente? Eu não chego lá e já dou um preço para o cliente. Quanto é seu corte de grama? Eu falo, não, eu vou dar na sua propriedade agora, vou olhar o que tem que ser olhado, eu vou te enviar um estimate. Entendi. Então, eu não chego simplesmente e jogo um número para o cliente. Eu mando o estimate para ele. O que esse estimate faz? Eu dou detalhes do que nós vamos fazer na propriedade. Porque às vezes o cliente está num dia a dia corrido e ele não te dá muita atenção ali. Só que quando você manda para ele um estimate... Você detalha exatamente. Ele vê a sua empresa, o nível que você está, que é o que a gente está falando de tecnologias. O nível que você é totalmente diferente. E eu estou até buscando agora implementar, no caso, a IA, para não substituir uma pessoa do escritório, mas nesses horários que não está no horário comercial, fechado, né? Justamente, que pode ter alguém ali que ele, né, não comunicar com ele como um ser humano, mas para coletar as informações dele no outro dia seguinte, porque uma coisa que eu nunca vou abrir mão é o de estar frente a frente com o cliente, o tete a tete ali, você está conversando com o cliente. Eu acho que isso é justamente isso, a IA nunca vai substituir. Por mais que tenha a tecnologia, você pode tirar, sei lá, a memória de uma pessoa, vamos pôr aqui no robô, ele vai fazer isso, vai fazer uma cópia do Wesley, mas ele nunca vai ser o Wesley ali. Entendi. Entendeu? Quando você fala assim, nunca vai ser o Wesley, hoje você já tem aí vários colaboradores, como você mesmo disse. O Wesley em si está nas obras ou está mais gerenciando todo esse processo? Hoje o Wesley só gerencia. Só gerencia. Hoje o Wesley não executa mais. Mas não quer dizer que o trabalho não é feito da forma que o Wesley quer. Porque, o Wesley continua de olho ali, é o olho do dono que engorda o boi. Eu acho que agora, como eu disse, é mais do que um Wesley, né? Porque tem o meu filho Pedro, que ele também, hoje é o que ele me ajuda também, porque eu faço o estimate, passo para ele o que tem que ser feito, ser executado, e ele make sure que os meninos estão fazendo todo o processo. Na realidade, os meus funcionários, né, eu sou grato a Deus por isso, que os meus funcionários eu não preciso fazer babysitter, de ficar vigiando se está fazendo ou não está fazendo. Porque já são sabe profissionais responsáveis, justamente, né? Já sabe a forma de trabalhar. Então, assim... Mas acaba ficando alguma coisinha ou outra, não vou falar também, porque a gente, né, não é 100% perfeito. E aonde que entra eu ou meu filho com a correção, mostrando, não, você fez algo aqui, não está bem feito. E eu tenho um diferencial, Bruno, que eu não espero o cliente me ligar para poder falar. Porque todos os trabalhos... Você já nota, você já vai falar para ele, já tenta corrigir a solução ali. Todos os trabalhos meus eu não entrego para o cliente se eu não for supervisar. Entendi. Hoje. Porque o ano passado foi uma das minhas falhas. Eu entreguei trabalho sem fazer supervisão. Porque confiar no funcionário. Não que no funcionário é ruim, acabou ficando algo para trás. E como é que você lidou com isso? O cliente ligou? O que aconteceu? O cliente que me ligou.
Aí eu tive que... Voltei, solucionei o problema, mas eu cheguei à conclusão que, peraí, eu não posso esperar o cliente me ligar. O cliente não tem que me ligar. Eu tenho que... Para mim, poder surpreender o cliente, além da expectativa dele, é justamente essa daí. Porque na hora que eu fazer o walk com o cliente na propriedade do que foi feito, ele virar e falar assim, bom trabalho. Você tem o seu Google Review que eu posso fazer um review para você? Então, eu não preciso nem pedir. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, isso é gratificante, cara. Então, assim, hoje, como eu te disse, os erros do passado, do ano passado, eu não vou cometer esse ano. Sim. E o que eu cometer esse ano, eu não vou cometer no ano seguinte. Porque vai ter erros, cara. Não adianta Com a gente falar certeza, que nós não sim, temos sim. erros, que vai ter erros. Entendeu? Então, assim, o nosso diferencial é justamente esse. Errou? Ok, beleza. Vamos solucionar esse problema, esse erro, e make sure que não vai acontecer novamente. Ô Wesley, eu estava aqui pensando, e como que entrou o Busy Group na sua vida? Como que foi esse primeiro contato? Não foi por um acaso, mas assim, o Everton, eu já conheço o Everton de lá no passado, Longas que também, datas. ele também teve o mesmo processo, se aventurou no landscape, se aventurou na carpintaria, como todo o bom brasileiro faz. Você também já teve as suas aventuras. 3 dias. Mas também você já deve trabalhado em outra profissão, né? Trabalhei com pintura, já rapei neve. Vou te contar uma história muito rápida aqui. Aí. Gente, vocês sabem que eu era ator, que eu vim lá da Rede Globo, fiz a novela Joia Rara, vim pra cá, 2 semanas, velho, eu fui parar no hospital. Eu fui rapar neve, eu cheguei em 2015. 2015 Uau. foi um dos maiores storms de Storm. neve. Fui rapar neve. Rapaz, eu desmaiei na neve. Eu desmaiei, meu corpo travou, eu peguei hipotermia, fui parar no hospital todo travado. Uau. E aí chegou uma conta, $25 mil pra pagar 2 semanas de América, gente. $25 mil. Reverte pra real. De quantas horas de hospital? Foram algumas horas, mas olha, eu me senti um rei, sabia? Bem tratado. Bem tratado, veio até psicólogo falar comigo, era um quarto só pra mim. Eu falei, "Ih." Isso aqui é o paraíso. Não é? Até que chegou a conta. Não, aí chegou a conta, mas graças a Deus ali teve umas health para ajudar naquela Aham. época, mas foram 2 semanas, $25 mil. Eu já Uau. reverti para real, falei, 125 mil Yeah. lascou. Mas sim, já fiz vários subempregos para conseguir chegar até onde a gente está hoje. Sim. Foi ali um perrenguezinho. Sim, então eu conheci o Everton, foi no trabalho, chegamos a trabalhar junto numa outra empresa, na área do landscape. Foi um período curto e ficamos se falar por um bom período. E aí comecei a ver os vídeos dele, né, no Instagram, Do Busy Group. do Busy Group, Ok. na qual não tinha nem a sede aqui. Ok. A sede era em Framingham, onde ele tinha um escritório pequenininho ainda, que estava projetando o sonho de acontecer. Ele me apresentou o projeto e, assim, eu acreditei, falei de imediato, eu já falei para ele, falei assim, cara, isso aqui vai acontecer. O Pode Everton demorar. é um visionário, né? Sim, com certeza. E eu falei assim, ó, vai acontecer, não sei qual o momento. E o Everton, assim, para mim foi um ombro amigo. Entendi. Porque na minha pior fase, eu já estava no Busy. Então, assim, foi aonde que me alavancou, que me deu essa também, essa visão, direcionamento, desse network com outros empresários, com outras pessoas. Porque muita gente vem para um Busy Group, vai pensar que vai ter só lead. Aí eu vou para lá que eu vou pegar vários trabalhos. Não se trata de leads. Não é com essa visão que você vai conseguir crescer. Justamente. Então, assim, é muito mais do que isso, falar com você a verdade. Porque às vezes eu vou para o escritório dele ali, eu fico ali 2, 3 horas conversando com ele. Então, assim, você senta para conversar com o Everton, você vê contanto que a mente do cara, né, é diferente. Então, isso foi muito bom. Me ajudou e está me ajudando muito, porque eu tenho um pouco de vergonha ainda pelas lentes, né, das câmeras. E no aniversário do Busy Group, ele me pregou uma que ele me fez subir lá no palco. Eita! Então, assim, foi a primeira vez falando diante, né, no microfone e tudo. E ainda bem que apagaram as luzes, que o microfone estava ali, ia tremer. Tem uma pequena anestesia aqui, ó. Entendeu? Mas, assim, cara, o Everton, para mim, assim, me ajudou muito. Eu não vou falar só como empresário, eu vou falar pessoal. Ok. Entendeu? Assim, para justamente quebrar essas barreiras de timidez, de visão, de conhecimento, buscar mais.
Foi muito bom eu ter conhecido ele nessa Para trajetória. você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória do Everton Bezerra, acesse a edição de maio, de abril, De abril. de abril da Zimini Magazine. Você vai conhecer um pouquinho do filósofo Everton Bezerra, que é aquele ali sabe conversar, trata de igual para igual. Eu acho isso bacana Justamente. nele, né? A Justamente. essência dele em si. E nós, assim, eu digo aqui pra gente que tá aqui no Busy Group... A gente tem pouca gente aqui, ó. Então, assim, a gente tem como que eu posso dizer? Esse presente. Uhum. Porque ele não é um cara que está querendo chegar aqui só te vender você algo para você entrar no grupo de empresários, falar que você faz parte de um ciclo de empresários. Não é sobre isso, entendeu? É Sim. muito mais do que isso. Vem aqui, senta para tomar um café com ele, que vai entender o que eu estou falando. Uma das coisas que eu assisti em uma palestra que para mim marcou muito foi a questão da precificação. Ou seja, tem os preços e tem os seus valores, e valores são inegociáveis. A partir daquele momento, eu comecei a ver de uma outra maneira. O meu preço é o meu preço, porque ninguém vai entregar a qualidade que eu entrego. Sim. Eu acho que isso é super bacana no grupo. Eles realmente, como a gente fala, é uma incubadora de empresa, onde ele te ajuda desde o começo a como você prosperar dentro de Massachusetts. Que não é pensando que você está num grupo de empresários que você vai pegar um leads aqui que o cara vai fazer leilão, porque o cara tem várias empresas do mesmo segmento, então... Não é isso. Sim. Porque... Como eu digo, aqui tem espaço para todo mundo. Nós não somos... Nós não vivemos dentro desse grupo falando de concorrência. Sim, todo mundo aqui, queira sim, queira não, no fundo, é concorrente de alguém. Sim. Certo? Mas não tem a briga. Porque eu tenho outras empresas de landscape que faz parte do grupo. Só que outras empresas de landscape não fazem o que a Mestre Landscape faz. Sim. E a gente acaba se ajudando, porque, como eu te disse... Eu trabalho numa área, na manutenção do landscape. Só que eu não vou, 20 milhas daqui. Só que o outro cara tá ali, ele trabalha ali. Então, o que eu faço? Pode se ajudar. Justamente, aí faz essa parceria. O que não serve para mim, não porque o cliente é ruim. Sim. É porque a região na qual eu não faço manutenção do landscape. Então, a gente acaba passando... Acho que a questão de, ao menos, não sei se eu entendi muito bem, mas é a parte do deslocamento em si. Justamente. É isso aí. Quando a gente fala da construção do landscape, nós fazemos em qualquer área de Massachusetts, até uma certa região de Rhode Island, New Hampshire... Esse é para qual serviço? Desculpa, muro de pedra? Construção, o design em si do landscape, nós fazemos em qualquer região. Porque, no caso, já era da construção, né? Ok. Mas quando fala de manutenção, eu tenho um limite que eu vou de raio de milhas da minha base. A sua base é Marlboro? Marlboro, sim. Ok. Aí você faz de qual? 10 milhas ao redor a Marlboro. Entendi. Ok. Wesley, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente finalizar esse podcast. Espero que você tenha gostado aí desse bate-papo incrível com Wesley Silva, nossa capa de revista aqui do mês de junho. Wesley, eu vou ler essa pergunta aqui, porque essa pergunta é grande, tá? Olha lá. Okay. O mercado de construção em Massachusetts é extremamente competitivo, né? Sim. Ok. Como vocês conseguiram imprimir essa marca de artesanato de qualidade em um setor onde muitos buscam o caminho mais rápido? Olha, eu acho que o principal é a nossa clareza com o cliente, né? A honestidade com o cliente, primeiramente. Porque quem conhece a Mestre Landscape, quem conhece o proprietário da Mestre Landscape, quem conhece os funcionários da Mestre Landscape, vê que eu invisto na empresa para a execução melhor dos trabalhos. Então, assim, porque é muito fácil você falar que quer entrar no mercado? Não é difícil. Todo mundo pode ali abrir uma empresa, abrir um seguro, mas e aí, quem vai querer pagar o preço e fazer investimento na sua empresa? Porque quando eu digo que a empresa, eu coloquei uma meta na minha empresa por 5 anos, que eu bati essa meta de 5 anos, eu não estou falando só de cartela de cliente, não estou falando de números, que eu quero bater 1 milhão, que eu quero bater 2 milhões, eu não estou falando desses números. Eu estou falando de estrutura, eu estou falando de qualidade, de entregar com excelência, sabe? É disso que eu falo, porque fazer números, todo mundo faz números.
Alguns positivos, alguns negativos, Sim, mas... né, e falar, todo mundo fala. Sim. A realidade é você executar, entendeu? Então, assim, eu acho que o grande diferencial mesmo para a gente estar no mercado que está fazendo, hoje, esse foi um dos fatores que eu disse, e o segundo, investir na tecnologia, no marketing, porque, cara, vale a pena. Muitos empresários são muito fechados com isso, porque tem aquela mente que o old school né, que se fala em inglês, né, que é a pessoa uma mente um pouco mais fechada para algumas coisas. Sim. Então, ou seja, eu já fui assim, tá? Não vou te falar para você que eu também já fui assim, que eu como os outros, sou daquela família que meu avô fala, você não é obrigado a prometer, mas você prometeu, você é obrigado a cumprir. Yeah. Então, assim, esse dilema que a gente carrega já do meu avô, sempre falando isso. Então, assim, eu acho que esse é o grande diferencial da Mass Landscape hoje no mercado, está sendo isso, porque o que eu prometo, eu cumpro. Isso é bacana, isso Entendeu? é importante de ouvir. E tem aquele ditado também, pessoal. Por exemplo, o que você não é bom, você delega. Foca no que você é bom. Esse é o slogan da nossa outra patrocinadora aqui, a Luz Production, onde a luz é sua e a produção é nossa. E vamos falar um pouquinho de Luz Production, pessoal. Dia 16 de agosto, aqui no Busy Group, vai estar acontecendo o Zimini Kids. Então, se você tem uma criança ou conhece uma criança de 4 a 14 anos de idade, essa é a oportunidade deste pequeno virar uma celebridade dentro de Massachusetts. A Zimini Magazine vai estar escolhendo a nossa próxima capa de revista infantil em um dia maravilhoso, onde vai ter brinquedos infláveis, piscina de bolinha, cama elástica, mágico, palhaço, malabarista, algodão doce, maçã do amor, pipoca, mini hambúrgueres. Vai ser um dia fenomenal, você não pode perder. E eu espero que você tenha gostado desse podcast. Já deixa o seu like, já segue a Zimini Magazine. Wesley, muito obrigado por este papo agradeço incrível, pela oportunidade. Tá? E é isso aí, pessoal. Para vocês agora, acompanhem a nossa edição de junho para vocês descobrirem o que não foi falado nesse podcast aqui. Eu sou o Bruno Zimini, direto da Zimini Magazine. Até mais.